Vamos então olhar agora para o judiciário, porque vamos com os três poderes aqui muito bem desenhados com Luísa Martins, agora nossa analista lá em Brasília. Ô Luísa, mais cedo a gente falou do Executivo, agora a Aline traz para a gente um pouco desse cenário no Legislativo, de olho nas eleições também desse ano e no Supremo. No Supremo tem uma agenda aqui para esse primeiro semestre. Como é que está essa lista, hein? Carol, como a gente sempre vem dizendo, algumas questões o Supremo gostaria de ter resolvido em 2025 para não embolar com o ano eleitoral, mas não foi possível, né? Muito processo para pouco tempo, não houve tempo hábil aí para concluir tudo em 2025 e com isso ficam aí alguns julgamentos de bastante impacto político para o primeiro semestre de 2026, né? O Supremo quer resolver, agora deu uma atualizada nessa expectativa, nesse calendário de expectativas, né, Carol? E quer resolver os casos mais polêmicos de impacto político antes da abertura do calendário eleitoral, para já saber, né, Carol, na hora que a pessoa for registrar ali a sua candidatura, se já tem ali alguma condição de inelegibilidade que exige ali o indeferimento desse registro. Então, a gente preparou uma arte para mostrar para a nossa audiência, para quem nos acompanha, sobre alguns dos principais casos que já estão marcados ou têm expectativa de serem julgados, né, ao longo desse primeiro semestre. A gente vai ver logo no início do ano do Judiciário, a partir do dia 21 de fevereiro, o julgamento da ação penal sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, assassinato que aconteceu em 2018, uma investigação que já tramita há bons anos, né, e que teve aí uma denúncia recebida, a instrução da ação penal e agora vai haver em fevereiro esse julgamento de condenação ou absolvição dos mandantes, dos acusados, né, de serem os mandantes desse assassinato. Entre esses réus estão o ex-deputado Chiquinho Brazão e seu irmão, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. Todos esses réus vão ser julgados, então, pela primeira turma do STF no mês de fevereiro. Estamos também para o início ali do mês de março, uma ação penal bastante relevante, a gente vinha falando disso um pouco mais cedo, né, Carol, que é a ação contra deputados do PL por desvios de emendas parlamentares. As emendas parlamentares possivelmente sejam o assunto que mais gera atrito entre o Judiciário e o Congresso Nacional e o primeiro julgamento de uma ação penal contra parlamentares por desvios de emendas pode acabar, né, dando um indicativo aí de qual a severidade, né, qual o rigor que o Supremo vai dar em relação a esses desvios, com, então, o julgamento de condenação ou absolvição desses parlamentares do PL acusados pela PGR de desvios de emendas parlamentares enviadas, né, ao Maranhão. Temos também outro caso de bastante impacto político, Carol, que é o julgamento da ação penal contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, né? Ele foi acusado pela PGR, já foi tornado réu pela primeira turma do STF e agora o processo vai correr, né? Vão ser produzidas novas provas, ele vai ter a oportunidade de ser interrogado também, de dar a sua versão a respeito desses fatos. Ele está nos Estados Unidos, mas existe uma avaliação de que é temporária, né, essa residência, e que ele deve responder normalmente ao processo aqui no Brasil. Também tem essa expectativa de ser julgada essa ação penal no primeiro semestre. E, para concluir, só um outro caso que ainda não é um julgamento, mas é uma audiência que já está marcada e que pode né, trazer aí alguns desdobramentos, um setor muito importante, uma discussão muito importante que está ocorrendo em várias esferas aqui, federal, no Planalto, no Congresso também, no Supremo, é a questão da regulamentação das bets, né, da lei das bets e todo o impasse que existe sobre a proibição de beneficiários do Bolsa Família ou de outros programas sociais acessarem essas plataformas de apostas. Essa audiência é marcada pelo ministro Luiz Fux para o dia 17 de março. Isso é o que já tem no radar, já tem na agenda, mas certamente a gente vai ver outros casos, né, Carol, sendo julgados ao longo do ano. Tem discussões sobre a uberização, tem discussões sobre o foro privilegiado, né, o alcance da prerrogativa do foro. Temos aí vários julgamentos que devem, por mais um ano, colocar o STF nos holofotes, Carol.